Saudações, querido Ivan! Como é que estamos? Ô, Virgílio, tudo bem e você? Como é que estamos aí? Tudo tranquilo, tudo jóia. Sabendo novidades aí do Rain, você esteve participando, coisas boas. E para falar de um tema hoje, né, Ivan, nessa nosso ponte aérea, totalmente correlato, né, com o brain, com o cérebro, né? Nós vamos conversar um Com bocadinho hoje certeza. sobre depressão e você vai guiar a gente aí, vai pilotar, eu vou ficar de copiloto hoje sobre essas nossas partilhas, né? E de um tema, né, Ivan, assim, presente, né, dentre os gigantes da geriatria, ou nos epônimos, né, como a gente está acostumado, os 3Ds da geriatria, né, a demência, o delírio e a depressão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão mesmo, né? Uma condição que na nossa população idosa tem uma prevalência muito grande, independente dos cenários nos quais nós atendemos esses idosos, né? Seja no ambulatório, na enfermaria, na unidade de cuidado paliativo, seja na instituição de longa permanência, até mesmo em domicílio. A prevalência, é claro, que vai sofrendo essa flutuação, mas ela é muito alta. E o impacto, né, Ivan? O impacto que essas alterações, ou a gênese dessas alterações, desde os aspectos da psique do indivíduo, né, o enfrentamento do envelhecimento, as dificuldades diante aos atos de resiliência, porque, assim, fisiologicamente, a nossa perda, né, ela acaba acontecendo se a gente não trabalhou, não conquistou ao longo da idade jovem. E, ao mesmo tempo, também as intervenções que a gente pode fazer, né? Então, vamos dar esse início desse voo aí falando a respeito desse tema tão importante, Ivan. Com certeza. Então, e você sabe que você falou das prevalências, da variação, né? A gente tem essa questão da variação, mas se a gente olha as meta-análises, né, em estudos de comunidade, ambulatório, e até na longa permanência, nas ELPs, vai variar entre 2% e 7%, né? O que é muito, mas o que é muito pior, talvez, é a prevalência que chega a 15%, 17% daqueles sintomas depressivos clinicamente relevantes, que é aquele idoso que ele não fecha um diagnóstico de uma depressão maior, mas ele tem, por exemplo, uma tristeza, por exemplo, muito intensa, que causa um prejuízo social para ele, ou ele tem uma anedonia, uma perda de interesse ou prazer muito expressivo, e isso causa um prejuízo social. Então, isso é uma questão importante, porque a gente tem alguns estudos epidemiológicos que mostram que a chance de morrer, a perda funcional a longo prazo é igual. Se você tem uma depressão maior, uma depressão, antigamente, né, Virgílio? Nós somos da época muito forte do DSM-4, Isso. e lá a gente tinha depressão menor, né? Agora caiu, né? Não tem mais isso, né? Fica como outros quadros, transtornos depressivos. Mas a antiga depressão menor, que é normalmente esse quadro, é um quadro subsindrômico, não fecha nos critérios da depressão maior. Mas na geriatria isso é muito importante, diferente do paciente mais jovem, né? Então não é só ter sintomas depressivos, mas ter consequências adversas de uma coletânea de sintomas depressivos que causam perdas funcionais, sociais importantes, né? Então, eu acho que hoje, uma das últimas consultas, né, você viu, eu estou aqui no meu consultório, na parte da manhã aqui, foi exatamente uma depressão, né? E ilustrando o que o paciente me contou. Ela começou a me contar que a coisa mais importante que estava acontecendo com ela é uma anorexia. Ela perdeu a vontade de comer as coisas, ela sempre foi boa de garfo, que a gente fala, e ela começou a ficar saciada muito precoce. Quer dizer, ela definiu uma anorexia do envelhecimento, que poderia ser exatamente isso, poderia ser um tema primário. Mas, aí eu continuei investigando, comentando alguma medicação nova, não, e outras coisas que têm acontecido. Ela falou, doutor, eu tenho um cansaço, fadiga, eu tenho fadiga, eu não tenho mais a mesma energia e eu continuo fazendo pilates 2 vezes por semana, eu ando todos os dias, quer dizer, fisicamente ela estava bem, mas surgiu uma fadiga também, temporalmente relacionado com essa anorexia. E aí, papo vai, papo vem, continuamos, a memória está pior, eu estou mais esquecida, ando perdendo um pouco mais as coisas. E aí, finalmente, ela me conta que ela anda procrastinando demais. Ela falou, olha, fui para Campos do Jordão com a família, lá, doutora, eu estava ótimo, comi bem, conversei bem, joguei, fiz tudo que eu gosto, só que faz 2 semanas que eu cheguei e minha mala ainda está lá para ser desfeita. Aí ela começou a me contar que quando ela está, na maior parte dos dias dela, sozinha na casa dela, ela não tem vontade mais de fazer as coisas que ela gosta. Mesmo cuidar do gato,
que ela ama esse gato há mais de uma década, não cuida direito, não tem mais paciência de brincar com o gato, né? E então ela começa a me falar de uma anedonia. Ela tem realmente uma perda de vontade de fazer as coisas muito intensa, até chega até uma hipobulia, assim, sabe? Assim, indo para um grau assim de apatia até, Sim. né? E aí, se a gente for ver, né, assim, mentalmente, ela anda com os pensamentos pessimistas, assim, umas coisas assim, medo de morrer, que ela está pensando que alguma coisa está acontecendo com ela, que as coisas não têm muito sentido que tinham antes, tal. Então, se você quiser, até você encaixa ela num DSM-5 para depressão maior, né? Ou, muitas vezes, ela quase fecha com 4 sintomas, ela não fecha, que é exatamente o que a gente está falando agora. Uhum. E essa é uma paciente que ilustra bem o nosso problema, né? Porque é uma paciente em que a gente consegue, é, sendo um pouco menos atento, passar batido na depressão dela, Uhum. né? Por quê? Porque ela te conta, por exemplo, dois eventos em família que ela estava normal e a filha corrobora isso. O Uhum. que a gente não pode esquecer é que a depressão melancólica, ela é hiporreativa. O paciente não reage por nada. Você fala, olha, você ganhou R$ 1 milhão, ele te olha com a mesma cara de paisagem, como Uhum. se você falasse que alguém da família faleceu. Uhum. A depressão mais comum, que não é a melancólica, é uma depressão que a pessoa reage, né? Então, se você está deprimido, mas você é colocado em um ambiente altamente favorável, você vai ficar melhor do que você estava, Sim. né? Então, isso não quer dizer que a pessoa não tenha uma depressão. Isso é um erro clássico em termos de diagnóstico, né? A gente tem que ver a maior parte dos dias o funcionamento afetivo, como é que estão os sintomas afetivos que a pessoa desenvolve, a mudança do afeto e a perda funcional. Isso é um carro-chefe para a gente lembrar da depressão. E na geriatria isso é muito importante, principalmente porque os idosos eles trazem menos sintomas afetivos, é um pouco mais velado, Uhum. eles trazem muito mais sintomas somáticos, Uhum. né? Então eles têm muita referência da falta de ar, das dores, por exemplo. E isso pode ser muito complicado, porque na geriatria a gente tem muita multimorbidade, polifarmácia, doenças de acompanhamento crônico, e que Uhum. podem ser confundidas, né, com sintomas depressivos equivalentes, e sintomas cognitivos, né? Então, muitas vezes o idoso chega, por exemplo, na consulta não por depressão, mas por uma perda de memória, digamos assim, e aí quando você vai investigar, você vê que não é uma coisa, muitas vezes, como um pensamento de uma síndrome demencial, mas também não é uma coisa tão sutil como uma depressão num paciente mais jovem, em que os próprios critérios diagnósticos do DSM-5 Uhum. possuem critérios de sintomas cognitivos, como perda de concentração, perda atencional, Uhum. dificuldades de planejamento, que nada mais são do que sintomas pré-frontais, por exemplo, que lidam com atenção, função executiva. Justamente. Só que, infelizmente, a gente não tem nenhum critério específico de perda cognitiva na terceira idade. E a gente vê muitas vezes isso. O paciente vai mal, até em testes de rastreio cognitivo ele vai mal. Sim. Mas isso não quer dizer que ele esteja com demência. A própria depressão pode levar a esse tipo de cenário, né? Então, eu É. acho que para um começo de conversa, isso são aspectos muito importantes no diagnóstico, né, na Não, depressão e, geriátrica. e, e o que se levantou agora, vale de suma importância. Tem aquele autor, o Lammers, né? Eu acho que é o Jane Lammers, ele fala desses 3 pontos principais. O primeiro desses pontos é que realmente o idoso ele tem muitos sintomas somáticos e diante de tantas morbidades ele se torna poliqueixoso. E se o profissional, se o terapeuta que está abordando não souber adequadamente, como você mesmo disse, esmiuçar essa anamnese, pegar direitinho esses dados, a gente passa batido. Obviamente que a gente tem os instrumentos de rastreio, né? Tem CESD, escala de depressão geriátrica, nenhuma delas faz diagnóstico, mas elas conseguem, em verdade, trazer para a gente um risco aumentado ou diminuído. Mas o fato é que é a anamnese. Então, o Lammers coloca a respeito desse paciente poliqueixoso, ele fala dos sinais e sintomas de outras doenças, né, que podem mascarar essa tristeza. E o terceiro ponto, que é o comprometimento cognitivo. E aí é o ponto, onde você realmente tocou. Uma vez que a gente está deprimido, quando esses indivíduos têm, né, essa alteração neuroquímica ou fatores exógenos acelerando esse distúrbio, a atenção é um elemento essencial, né, para que a gente forme a memória a curto prazo, médio prazo e longo prazo.
E o que fato, nesses indivíduos que estão com anedonia, com tristeza, com alteração do apetite, com para mais ou para menos, com alteração do sono, os clássicos critérios que nós temos, né, classificados agora no DSM-5, a cognição ela tem um marco muito importante para a gente nessa identificação. E aí eu acho que os nossos clássicos livros, né, os nossos mestres nos ensinam os diagnósticos diferenciais, né, realmente, entre a demência e a pseudodemência. O que você traz para a gente de dados aí para a gente nisso? Eu sei que você teve uma fala ótima agora no Brain sobre esse aspecto. Pois é, obrigado. Eu justamente lá no congresso do Brain, eu falei sobre disfunção cognitiva em depressão geriátrica, né? Mostrando talvez uma abordagem um pouco diferente, né, do que a abordagem clássica, né, em que normalmente o que a gente tem, né? A gente, quando tem um paciente com depressão com sintomas cognitivos exuberantes ou com testes de rastreio positivos para um comprometimento cognitivo, a gente pensa normalmente de forma dicotômica, né? Então, ou você tem uma depressão intensa o suficiente causando algum comprometimento da cognição, e isso remonta aquele diagnóstico que o Weil deu lá atrás, né, antes dos anos 2000, chamado pseudodemência depressiva, né, que hoje muito questionável, com as eras dos biomarcadores, porque provavelmente lá atrás o Weil e outros autores, mesmo George Alexopoulos, que é um grande autor, eles meteram várias neurodegenerações dentro desse cenário e eles achavam que na frente deles tinha uma depressão, na verdade já era uma demência. Alzheimer, demência vascular, entre outras, né? Então a gente não tinha a ressonância que a gente tem hoje, a gente não tinha biomarcadores de Alzheimer, etc. e tal. E outro lado da moeda seria, então, justamente o paciente que tem uma demência e que o quadro dele, ou outra neurodegeneração, como a doença de Parkinson, e que anos antes, às vezes 2 anos antes, ele chega com uma depressão, né, que começa tipicamente na terceira idade, então, após 60 anos, em que todas as depressões depois dos 60 anos a gente tem que ter um alerta vermelho aqui, né, em cima. Uma pessoa que não tem uma depressão recorrente, difícil ela começar na terceira idade, né? Uma doença depressiva. Então a gente vai pensar numa neurodegeneração, seja Parkinson, Alzheimer, demência vascular, qualquer outra. E aí, muitas vezes, é um paciente que ele se comporta, né, Virgínia, em termos práticos, de uma forma diferente. Normalmente é uma depressão resistente. Então, você dá, por exemplo, uma sertralina, não deu certo, você tenta uma venlafaxina, ele não responde, ele não evolui. Ele frustra a ele, a família e ao médico. E ao terapeuta, muitas vezes está envolvido, porque a psicoterapia também não evolui. Então, todo mundo fica frustrado nesse cenário. E aí, anos depois, todos se olham e falam, bom, agora a gente entende o que aconteceu. Por quê? Ele degenerou, né? Então, ele evoluiu para uma demência clinicamente diagnosticada, né? E então, quando a gente tem um paciente com depressão com a disfunção cognitiva, a gente tem esse universo, né, dicotômico. O que eu levei no Brain, o que eu queria dividir contigo aqui, com as pessoas que nos acompanham, é uma visão dentro da geroscience que a gente fala, ou seja, a ciência da gerontologia aplicada, ou seja, o que é isso? A gente lidar com tudo que a gente conhece de envelhecimento normal, em que a gente sabe que algumas pessoas vão ter uma aceleração nesse processo e vão entrar numa perda funcional, uma perda de reserva durante o seu processo de envelhecimento, que isso pode simplesmente ser chamado de envelhecimento acelerado ou fragilidade, ou como quer que chame isso, né? Uma menor resiliência biológica. Tem várias denominações, infelizmente, que a gente não tem ainda um consenso. Então, o que eu mostrei no Brain é que existe uma parcela muito grande de pacientes com depressão que tem envelhecimento cerebral acelerado, e isso é altamente correlacionado com alteração cognitiva. Eles não têm demência, eles têm biomarcadores negativos para qualquer demência. A gente tem o segundo grupo, que tem uma aceleração biológica acelerada, e eles têm depressão, e eles têm maior prevalência de transtornos cognitivos. E isso a gente pode medir hoje em dia clinicamente usando o índice de fragilidade, por exemplo, né? Que é uma boa medida de
envelhecimento biológico acelerado. Uhum. A gente tem, por exemplo, alguns pacientes que têm alterações na sua biologia do envelhecimento normal. Encurtamento telomeral, alta carga inflamatória, e que, infelizmente, isso a gente ainda não tem na prática clínica. Isso as pesquisas mostram para a gente. E esses pacientes têm muita taxa de depressão, e depressões que recorrem mais, não remitem, têm disfunções cognitivas, têm mais associação com fragilidade. Então, são pessoas que não estão envelhecendo bem, seja pelo cérebro, seja pelo seu organismo. E a depressão, na verdade, ela é a manifestação que as coisas não andam bem. E eu falo sempre a analogia. Em geriatria, a gente tem, né, a gente já discutiu na primeira temporada, um dos sinais vitais é a velocidade marcha. O paciente que não está bem, ele começa a declinar a velocidade marcha. Isso pode ser um envelhecimento desfavorável, pode ser um DPOC que não anda bem, apesar da otimização das drogas. Uma insuficiência cardíaca também, que apesar da otimização das drogas, o paciente vem fragilizando, não anda bem. Uma síndrome de fragilidade, uma sarcopenia. Todas essas alterações, essas condições clínicas, vai diminuindo a velocidade que o indivíduo caminha. A depressão é a velocidade de marcha da neurociência, que eu chamo. Porque o cérebro que está insuficiente, fatalmente ele cursa com apatia, com sintomas depressivos, com lentificação de raciocínio. Então, muitas das depressões que a gente vê na nossa prática clínica é uma falência muito sistêmica, em que a gente está vendo na nossa frente um paciente que não está bem, a vida não tem mais o mesmo sabor, está desinteressado, ele está lentificado e fatalmente ele vem com muitos sintomas cognitivos, né? E que isso não quer dizer que isso seja Alzheimer ou outra demência, não necessariamente quer dizer que a depressão é forte o suficiente para cursar com sintomas cognitivos. Você aí, Virgílio, e quem está nos ouvindo, eu peço que faça a seguinte reflexão. De todos os pacientes geriátricos com depressão que vocês já viram na vida, agora vamos imaginar aqueles que tinham alterações cognitivas. Eu duvido que a maioria desses com alterações cognitivas tinham uma depressão gravíssima. Eu duvido. Eu posso até apostar meu diploma aqui. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Que a maior parte daqueles pacientes idosos com depressão, com alterações da sua cognição, não eram graves o suficientes para se justificarem sob um quadro depressivo tão forte o suficiente que causasse uma alteração cognitiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Tinha mais coisa ali no meio. Além da depressão, devia ter uma fragilidade física junto. Devia ter realmente outros componentes associados e que tornavam aquele indivíduo vulnerável o suficiente para terem disfunções da cognição. E, obviamente, se excluindo que esse indivíduo não tem uma neurodegeneração. Acho que isso são coisas muito importantes. Por isso que esse episódio de hoje é interessante, porque a gente tem muitas coisas polêmicas que cursam com a temática do ponte aéreo. Justamente, eu acho que o que bacana que você colocou, porque, na verdade, desde pontos, né, a intervenção medicamentosa, se a gente utiliza determinadas drogas, podem induzir a flutuações do humor, se a gente utiliza determinadas intervenções, a própria psicologia do envelhecimento diante das perdas que o indivíduo vem apresentando, e doenças, né? Muito bem pontuado. Tem que descartar que ele não tem uma insuficiência cardíaca descompensada, outras doenças que podem, por si só, desencadear ou gerar essas disfunções. E, claro, talvez o grande carro-chefe é como você está dizendo para a gente, essa questão da cognição propriamente dita e os fatores associados. Agora, uma vez descartado isso, Ivan, ou seja, eu estou acompanhando bem esse meu paciente com as morbidades crônicas, eu estabeleci uma boa rede de amparo social, ele permanece aí dentro disso tudo. Que abordagens terapêuticas a gente pode pensar? A droga, claro, mas também outras intervenções que a gente possa citar. Muito bom. Essa pergunta é importante. Eu acho que, primeiro, a gente tem que lembrar do bom diagnóstico mesmo, né? Então, lembrar que o DSM-5 ele tem N defeitos, né? Eu sempre brinco que as pessoas que me conhecem leram o nosso livro de psiquiatria geriátrica, o meu prefácio, eu faço toda uma crítica ao DSM-5, mas é o que nós temos de melhor, né? Então, vamos jogar com os melhores jogadores em campo, né? Então, reafirmar o diagnóstico de depressão, acho que é importante. A gente, às vezes, como geriatra, eu faço uma crítica. Eu fui para a psiquiatria depois da geriatria. Então,
eu entrei na psiquiatria com um conceito forte que todo geriatra tem, que ele aprendeu, ele foi treinado, doutrinado a usar instrumentos de rastreio para dar diagnóstico de depressão. Isso não é certo, porque esses instrumentos, como o GDS-15, 30, por exemplo, ele é muito somático, né? Ele pergunta muitas questões somáticas para o indivíduo multimórbido, o idoso tem, e se ele está deprimido, ele vai ter somatização. Então, esses instrumentos supervalorizam o diagnóstico de depressão. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, o instrumento é fantástico. A Sociedade Americana de Geriatria, ela sempre coloca que tem duas coisas que a gente tem que rastrear idoso: hipertensão e depressão, né? As evidências são muito boas para as duas doenças. Então, eu sou super favorável da gente rastrear a depressão, mas eu não sou favorável de parar por aí. Então, uma boa anamnese. Ah, mas eu não sou psiquiatra. Pô, mas você é clínico, então você tem que fazer uma boa anamnese. Desenvolva o entendimento dos sintomas depressivos. Isso é muito importante. Veja se há um nexo causal com alguma coisa, porque a gente tem que tratar a causa, senão a depressão não passa, né? A gente tem que tentar estabelecer uma boa história ao longo da vida. Esse indivíduo teve outros episódios ou começou na terceira idade? Começou na terceira idade, eu vou pensar em demência, neurodegeneração. Não, é uma depressão recorrente, isso é o 5º episódio. Isso é extremamente importante quando você for tratar, porque você não pode tratar esse indivíduo um ano só. Se é o 5º episódio, ele tem que tratar o resto da vida agora, porque senão ele com 99 anos ele vai ter outro episódio depressivo. E numa dessas ele pode se suicidar, né? Então, o diagnóstico é muito importante. Desenvolva, vai lá no DSM-5, olha os 9 itens, né? Então, tristeza, anedonia, alterações do ciclo do sono, do apetite e do peso, as desatenções, as perdas atencionais, as alterações do processamento mental executivo, do planejamento, do julgamento, o pensamento depressivo, a tentativa de suicídio, o sentimento excessivo de culpa, menos-valia, a fadiga, né? Lembre esses 9 sintomas, explore eles na história clínica. Isso é extremamente valioso, porque você tem que ter isso. Uma outra questão muito importante, que desde a escala de rastreio com o PHQ-9 até um outro instrumento, mas tem também mensurar isso para ter um dado objetivo de ver a melhora da psicoterapia ou a melhora da psicofarmacologia, né? Vamos dizer que você tem um indivíduo que tem um Hamilton depressão de 24 pontos, vamos dizer assim. E aí ele volta, em 2 meses ele está com 12 pontos. Fantástico, você teve 50% de resposta. Tá bom, ele está respondendo. Talvez é ajustar a dose, talvez dar um pouco mais de tempo, talvez uma psicoterapia junto com o remédio que você deu. Não sei, vai do gosto de cada um, mas é muito importante. Então, antes da gente falar de tratamento, eu acho que esses pontos, né, Virgílio, são pontos muito importantes. Estabelecer o bom diagnóstico, né? Fechar um bom diagnóstico, uma boa anamnese, como sempre a gente fala, né? E até, assim, o instrumento é um meio para um fim, né? A gente já comentou isso no passado, o próprio Hipócrates, né? Na hora de identificar um derrame pleural, ele fazia sucção hipocrática e botava o ouvido para ver o derrame pleural. E a gente usa o estetoscópio. Hoje a gente já utiliza aparelhos agora com megafones implantados, né? Enfim. Mas, assim, se esses instrumentos atrapalharem a boa anamnese, joga fora os instrumentos, né? E a gente tem essa medida da boa anamnese e da boa troca. Porque, como você comentou, Ivan, assim, uma vez selado o diagnóstico, e é importante apresentar isso para esse nosso idoso, para os entes queridos que estão próximos a ele. A grande estratégia, óbvio que a gente lança a mão, né, desses conjuntos, né, porque a gente aprende muito com a equipe da psicologia nas suas várias e inúmeras vertentes, seja freudiana, junguiana, gestáltica, reichiana, ou seja, são abordagens terapêuticas que até com o tempo a gente começa até a indicar uma psicoterapia mais ou menos adequada pelo pouco que a gente sente desse paciente, aliado às drogas. Porque o que a gente vê de grande evidência, né, é a apropriação dessas duas grandes intervenções, entendendo a gênese, um pouco dessa fisiopatologia, que é química, não tem dúvida, geneticamente mediada, induzida, faz aquelas inúmeras questionamentos, mas também os elementos sociais, porque, assim, considerando a sociedade ocidental, nós não estamos preparados para envelhecer, a gente não tem nenhum condicionamento, treinamento prévio, e aquele indivíduo que tem grande poder, grande estrutura, do nada se vê numa internação por um evento agudo, um infarto, ou sei lá, uma queda,
ele se vê dependente. Isso é um baque de necessidade de cuidar, né? Então, acho que a abordagem terapêutica, como já você vai dividir com a gente, eu acho que tem a ver com esses dois grandes motes, né? Aqui, sempre quando os pacientes vêm aqui para a gente no consultório, na UERJ, na Universidade Aberta da Terceira Idade, a gente tem um grande centro de convivência. E a gente vê que os sintomas são, às vezes, pelo DSM-5, são aqueles isolados. Eu estou um pouquinho triste, eu estou um pouco fadigado, mas quando a gente coloca ele no centro de convivência, quando a gente traça um objetivo para a próxima semana, para o próximo mês, o ninho que já está vazio e ele está vazio e ele já está meio. E agora? O que eu vou fazer? Eu estou com 75, meus filhos estão criados, eu me aposentei, alguns em boas condições, outros em não tão boas condições. Mas o fato é que, assim, essa percepção de como e de quando indicar, isso é muito da nossa ação terapêutica, né? E conduzir esse paciente dentro dos seus objetivos, né, Ivan? Eu concordo totalmente. Eu acho que, assim, primeira questão da conversa, a partir do momento que a depressão e a fragilidade física é muito associada, a gente tem que prestar muita atenção na atividade física desse paciente, principalmente multimodal, resistivo, né? Então, musculação, muito importante. O fato da gente ter hoje evidências de revisão sistemática meta-analítica mostrando que a gente consegue até 30% de redução de sintomas depressivos. A gente tem um trabalho que acabou de ser publicado em abril na JAMA Psychiatry, mostrando que a carga de atividade física é proporcional à redução da magnitude dos sintomas depressivos. É uma meta-análise de dados individuais de pacientes, quer dizer, muito elegante, muito boa. Então, atividade física é fundamental. Se a gente quer controlar efetivamente a depressão e quebrar um pouco a associação com processos como fragilidade, fantástico. A gente tem que lembrar que perda de peso em ambulatório, 30% é depressão. Então, anorexia, perda de peso, tem muita gênese na depressão. E um dos tratamentos é aumentar a atividade metabólica. Nada melhor do que aumentar a atividade física. Uhum. Uma outra questão importante é uma ciência crescente, que é a nutrição e psiquiatria, que eu pesquiso bastante nessa área. E a gente tem hoje muitos elementos, né? Então, dietas ricas em ômega 3, azeite de oliva, por exemplo, é muito bom. Sim. Como uma ação antidepressiva, né? Um grande exemplo. Então, acho que a gente não pode deixar o paciente comer mal, né? Então, uma dieta mais antioxidante, com óleos ricos, né? Ácidos graxos, né? De cadeia ramificada também muito bom, proteínas, né? De cadeia ramificada de alto valor biológico. Então, a questão da nutrição é muito importante também. Uhum. E aí, finalmente, a gente tem as duas grandes vertentes de tratamento, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente já tem também, por exemplo, o grupo do Lon Schneider, lá da Califórnia, ele publicou uma vez, já antigo, acho que data de 2006, 2009, uma meta-análise de dados individuais mostrando que depressão leve não responde bem a antidepressivo, ela responde bem à psicoterapia, né? Então, nesse sentido que você falou, achei genial esse comentário dos centros de convivência, da objetividade, que, na verdade, é uma linha de psicoterapia que eu gosto muito, que é a linha positivista da psicoterapia. Então, que a gente pega, por exemplo, o mindfulness, bem objetivo, que é um tipo de meditação com reflexão sobre o seu dia a dia, seus objetivos. A terapia de revisão de vida, né, que é muito interessante, que isso é muito bom para o idoso, ele gosta muito de repassar e contar as histórias da vida dele. Então, isso é muito interessante, né? E a gente tem alguma evidência que essas terapias ajudem em pacientes multimórbidos na literatura, né? Então, talvez isso, a gente pensando numa exacerbação aí de evidência para fragilidade, dê muito certo, né? A gente até escreveu uma revisão recente sobre uma teoria nossa, que talvez essas terapias positivistas seja muito interessante. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem muito dado de psicoterapias como terapia cognitivo-comportamental, a de resolução de problema, a interpessoal. Classicamente, esses dados estão publicados e se mostram que mesmo aqueles idosos com uma carga de doença elevada respondem à psicoterapia. Interessantíssimo que aqui no Brasil as pessoas são altamente refratárias, elas acham que isso é papo furado, que psicoterapia é para o vizinho, mas não para você. Isso é uma balela, e isso, a nossa geração que está aqui no Brasil na terceira idade, então, às vezes refuta isso. É uma pena, porque na Europa é a primeira linha, né? A gente prescreve muito lá, assim, comparado com aqui. Agora, um dado muito importante, a depressão moderada e grave,
psicofarmacologia. É uma doença grave. A gente tem que lembrar que a taxa de suicídio não é inexpressiva. A gente tem que, por exemplo, o jovem, ele tenta 20 e tantas vezes mais do que o mais velho. Só que o mais velho é 4 a 5 vezes mais eficaz, o adulto mais velho, mais eficaz na tentativa de suicídio. Então, é muito importante isso. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente homens. São muito eficazes na tentativa de suicídio. É aquele famoso adulto idoso, homem que mora sozinho, né, que não passou bem pela viuvez, né, uma rede social pequena, muita doença crônica, né, histórico de alcoolismo. Então, pelo amor de Deus, esse paciente é altíssimo risco de suicídio, né? Então, a gente tem que dar tratamento químico, psicofarmacologia para esse paciente. Agora, o mais importante, a psicofarmacologia com a psicoterapia junto é o melhor caminho. Potencializa o tratamento. Então, isso é uma questão que a gente nunca pode esquecer da psicoterapia quando a gente trata paciente com depressão geriátrica. Uhum. A gente não tem um fluxo, né, Virgílio, assim, do que é, de como uma receita de bolo, um fluxo igual o cardiologista, né? Assim, para quem que eu dou aspirina, para quem não dou aspirina. Eu brinco sempre em aula. Para quem que eu dou sertralina, para quem que eu dou venlafaxina. Então, assim, tem 20 anos que eu faço isso. Na verdade, o que eu hoje, claramente, quando eu converso com os outros colegas que têm bastante prática em depressão, eu acho assim que existem medicamentos que a gente escolhe porque eles têm uma balança mais favorável de risco-benefício. Uhum. E isso, em geriatria, a gente sempre pensa no risco primeiro e depois no benefício. Perfeito. Então, a gente sempre tende, né, a sempre gostar mais de sertralina, escitalopram, dos IRSS, venlafaxina, dos seletivos de norepinefrina e serotonina. Esses 3 a gente escolhe com mais frequência, porque eles têm uma boa balança de segurança clínica e potência clínica. Né? Então, esses 3, eu diria que são os iniciais, mas que, obviamente, a escolha desses antidepressivos vai muito ser individualizada. Por exemplo, o indivíduo ele tem uma depressão com uma perda de peso expressiva, com uma insônia, talvez ele possa ser um candidato a mirtazapina. Ótimo. Talvez o mais importante é a gente pensar naquelas questões que são muito relevantes, né? Você identificar clinicamente que não haja alguma doença depressogênica, alguma droga depressogênica, que aquela depressão que começou depois dos 60, 70 anos não seja uma demência, na verdade. Então, eu acho que identificar esses fatores é muito importante. E aí, em seguida, escolher a sua droga. E, obviamente, respeitar a máxima que a gente tem na geriatria, né? Que começar com dose mais baixa, aumentar devagar. Então, muitas vezes, eu espero 2 semanas para progredir uma dose antidepressiva. Mas o mais importante, eu sempre cito esse americano, psicogeriatra, muito famoso, Charles Reynolds III, né? O Charles Reynolds é um professor emérito em psiquiatria lá de Pittsburgh, que é uma grande escola nos Estados Unidos, e ele tem uma frase que é uma máxima para mim. Ele fala assim, né? Comece devagar, com pouca dose, mas vai até o final. O que ele quer dizer com isso, traduzindo do inglês? Ele fala o seguinte: você não pode esquecer que a sertralina, para alguém de 80 anos ou com 40 anos, ela vai ter um pico de ação entre 150 e 200 miligramas. Isso não vai mudar muito, né? E os estudos mostram que não muda muito. Então, o que a gente não pode esquecer? E isso eu vejo direto aqui no consultório. O paciente chega com sertralina 50 miligramas há 6 meses. E falando assim para mim, faz 6 meses que eu estou deprimido. Bom, mas ninguém tratou. Sim. Então, a gente não pode nunca esquecer e que se a gente fizer bem feita a geriatria no sentido de eu escolho bem o antidepressivo para aquele meu paciente, eu começo com uma dose baixa, eu vou subindo ela devagar e vou acompanhando ele de perto, mas eu sei que o alvo está lá para 150, 200 miligramas. Eu sei que o escitalopram, eu vou chegar às vezes 20 miligramas. A venlafaxina, eu vou chegar a 150, 225 miligramas. Mas se eu fizer isso devagar, eu não preciso ter medo. E eu vou aproximando esse paciente da remissão. Porque a depressão em geriatria é uma entidade respeitabilíssima, no sentido de a gente tem
basicamente, 30% dos pacientes cronificam, eles não remitem. Eles vão ficar cronicamente com sintomas depressivos. Isso é uma tragédia de saúde pública, é muito complicado, a gente não tem como resolver. 30% desses pacientes, eles vão repetir. Então, esses 30%, a gente tem que ficar em cima deles. E tem que garantir que eles melhorem 100% da depressão. Porque tem 30% ainda aqui, mais ou menos, 30% a 40%, que às vezes ficam subsindrômicos. Mesmo com o tratamento ideal, ele ainda fica com sintomas que ainda podem o incomodar. Então, isso dá mais ou menos o prognóstico da depressão geriátrica e a importância em termos de saúde pública, né? Então, a gente tem que lembrar que o primeiro antidepressivo ele tem que ser muito eficaz. E a gente tem que lembrar também uma outra questão importante, que é a potencialização antidepressiva, que ela pode ser dada com alguma substância, como aripiprazol, que tem a sua melhor evidência, foi publicado em 2015, um estudo liderado pelo Eric Lenz, na Lancet, 2015. O aripiprazol adicionado à venlafaxina. Se eu não me falho em memória, a venlafaxina era até 300 miligramas, olha a dose, 300 miligramas, hein? Pacientes com mais de 75 anos. E aí se potencializava com aripiprazol numa dose de 2 a 15 miligramas. Veja, dose baixíssima, um antipsicótico como esse. E o fato é que 50% de redução em sintomas depressivos e melhora da remissão dos pacientes com aripiprazol. Então, a gente não pode esquecer. E que a gente pode, se não der aripiprazol, porque é uma molécula cara, infelizmente, mesmo genérica, é cara, a gente tem quetiapina. Quetiapina é muito mais acessível, muitas vezes. E aí o geriatra tende a ter uma prática maior ainda com quetiapina, né? Mas lembrar que a dose da quetiapina ela pode ser 50, 100 miligramas, não é 25, né? Uma dose de potencialização é em torno de 100 miligramas, tá? Então, também não pode ter medo dessa prescrição. É uma questão de prática clínica, né? A gente tem lítio também, mas lítio eu costumo sempre falar para as pessoas tomarem cuidado, né? Uma droga que tem uma dose eficaz, tóxica, muito pequena. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para quem usa. Então, normalmente, o que eu falo? Comece o seu antidepressivo, seja em monoterapia ou com potencialização com antipsicótico, e veja 4, 6 semanas. A gente tem que ter ali 50% de melhora. Os pacientes começam a reagir em 2 semanas. A gente pensa que demora muito. Não, mas em 2 semanas eles começam a ter sintomas que respondem. E aí, 4 a 6 semanas em geriatria é um prazo razoável para a gente ver um caminho, pelo menos 50% de melhora, continua progredindo a dose até a dose alta, não deu certo, o que não dá certo? Tempo bom, dose boa, e o paciente não atingiu 50% de melhora. Aí você tem que trocar o antidepressivo, ou talvez combinar o antidepressivo atual com outro antidepressivo, né? Uma combinação de antidepressivos, se você acha que você está num caminho, mas ainda um caminho insuficiente. Eu diria que essas seriam os nortes maiores do tratamento da depressão. Não, e é por aí mesmo, né, Ivan? Assim, a gente vê que a psicofarmacologia, e cada vez mais quando a gente vai estudando essas moléculas, né, a segurança que a gente tem que ter, sempre do start go slow, atingindo o alvo, esse eu acho que é o ponto principal. Não atingir o alvo é deixá-lo em sofrimento, é deixá-lo em não remissão dos sintomas, ainda mais com a evidência científica. Obviamente, a literatura coloca que a gente precisa pelo menos aí um tempo mínimo para essa droga, para que a gente pense em até reformular 8, 12 semanas, porque é muito comum, né, Ivan, quando pacientes vêm no consultório, já tomaram ao longo de um ano 12, 13 antidepressivos, né? E a gente sabe que isso não é eficaz, eu tenho que ter um timing para isso tudo, eu tenho que ter uma aderência, e aí é o que você tocou, Ivan, esse paciente tem que estar com a gente, seja aquele com ideação suicida ou não, porque, inclusive, muitas dessas drogas potencializam a ação, né, Ivan? Sim, a gente vê que esse paciente toma ação pela modificação química e pela ação que ele toma ação de um ato, então a família tem que estar muito próxima, ele está compreendendo o que está acontecendo, né? E aí,
nossa ação enquanto terapeutas e o psicoterapeuta em conjunto, né, já que essa é uma máxima nossa na geriatria, a gente tem que caminhar juntos, discutindo, pontuando. E, Virgílio, você aumentou a dose de antipsicótico, fez uma piora clínica naquele outro aspecto, porque ele não tem só a depressão, né, Ivan? Muitas das vezes ele está rico nessas inúmeras comorbidades, e é a complexidade do cuidado que a gente tem que ter em uma entidade clínica, mas para cuidar do doente, propriamente dito. Depressão, a gente poderia ficar aqui falando muitas horas, né? Mas o que você falou, que é muito importante também, é a questão do bom senso, né? Então, por exemplo, não me sinto seguro em tratar o paciente com depressão. Poxa, encaminho para um psiquiatra. O paciente está com ideação suicida, encaminho para o psiquiatra. O paciente está com depressão psicótica, encaminho para o psiquiatra, né? A gente sempre tem que ter bom senso do que a gente consegue tratar e não tratar, acho que é importante. Depressão, trabalho em equipe é muito importante, né? A questão do educador físico, do fisioterapeuta, a parte física, do psicólogo, a psicoterapia, você como médico em si, e não só se o paciente vai para um psiquiatra, mas o geriatra tem muito esse papel gerenciador de outros problemas, em que o psiquiatra talvez não tenha tanto conhecimento. Por exemplo, drogas, às vezes, depressogênicas, o paciente está com beta-bloqueador ali, metoprolol, por exemplo, pode tirar esse remédio, não tem necessidade. O psiquiatra, às vezes, não vai se sentir, né, afável ou íntimo de fazer esse tipo. Então, os tratamentos, eles são muito multiprofissionais, eu acho que isso é extremamente importante, mas eu acho que para nós, o nosso canal é cercado de psicologia de geriatria, eu acho que tem que sempre lembrar essas duas máximas, as respostas à psicoterapia, as adequações da prescrição de psicofármacos, eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê muitos erros de indicação de psicofármaco, de tratamento, de falta de recomendação de psicoterapia, de atividade física, isso é muito importante, né? Eu acho que isso talvez é o nosso foco hoje aqui. Senão a gente pode falar até amanhã, que a gente tem muitos assuntos para falar. Não, mas o piloto já está dando sinal aqui, ó, já estamos no nosso tempo. Já, não. Aqui, ó, aperte os cintos, olha, vamos descer. A gente vai pegar a turbulência descendo aqui no aeroporto, com certeza. Mas sempre muito bom, Ivan, sempre muito boa partilha. A gente espera que o pessoal que nos tenha assistido aí gostem, partilhem, dividam as informações e lancem suas dúvidas, suas preocupações, porque a ideia nossa é conversar sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia, que muitas vezes são polêmicos, e que às vezes o acesso à informação, literatura, acaba não sendo tão simples, né? E é mais de como a gente faz, né? Nós tivemos aí esse bate-papo com o Ivan, que apresentou essa coisa boa para a gente como lidar com cada um desses itens, né? Maravilha, Ivan, maravilha, muito bom. Com certeza. É isso. Obrigado, Virgílio. Um bom papo, como sempre. Obrigado a você que nos assiste. Lembrando que aqui a gente não tem nenhum tipo de influência de verbas externas, é tudo feito com os nossos recursos, né? Eu, Virgílio, André, e é tudo muito feito nessa questão de partilhar conhecimento. Nós não somos donos de conhecimento algum, a gente só tenta compartilhar ideias, né? E a participação de vocês é muito importante, no sentido de trazer ideias de temas, de dar outros pontos de vista, até porque a gente gosta também de aprender, nós somos alunos eternos aqui, então a gente gosta de aprender com os colegas. Então, também compartilhe conosco, ou via YouTube, ou via Instagram, né? É um prazer, tá bom? É isso. Valeu! Obrigado. Nos vemos, então, daqui a 15 dias, ou um pouquinho menos, para um novo tema. Exatamente, isso aí. Grande abraço para você e para todos aí. Tchau, tchau. Um abraço, gente.